Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um dia de panorama do mercado. Hoje, dia 8/3/2026, vamos fazer aí um panorama do mini índice para o dia 9 aí do mês de março, tá galera? Teve uma sexta-feira aí de mercado meio, pelo menos aqui nos 5 minutos aqui, meio enjoadinho, certo? Tem um movimento legal no começo do dia, mas praticamente a gente pode perceber aqui que a gente teve um dia bem lateral, né? Um dia bem lateralzinho aí, comparado com os outros dias, né? Comparado aí com pelo dia 5, a gente teve o dia 6, um dia lateral, qual agora nessa segunda-feira pode ter um movimento um pouco maior, tá? Lembrando que o nosso amplitude do mercado tá andando na faixa de 4, 5 mil. Sexta-feira aí teve uma amplitude de 2.780 pontos. Então nós estamos num ciclo de mercado bem grande, tá? Bem distanciado aí de meados de começo aí de janeiro, praticamente, então tá bem diferente. Galera, vamos puxar um pouco aqui o nosso gráfico. Vamos dar uma olhada lá pelos gráficos maiores. Vamos continuar a voltar aqui no gráfico diário, principalmente. Vamos dar uma olhada no semanal antes do lá. O preço ele está chegando perto de uma Fibonacci. Tá aqui Fibonacci é essa Fibonacci é essa fibra aqui que a gente vê se a gente puxar uma extensão dessa máxima, onde que o preço foi, tá para essa, vou botar aqui para essa mínima aqui, ó, esse fundo aqui do dia 8/12/2025. Como a gente vê ali, o preço ele trabalhou numa prospecção de alta, né? Rompeu toda essa situação, todos esses fundos aqui, ó, anteriores, então a gente viu o rompimento bem claro. E chegou o tempo que ele está dando respiro, né? Tá fazendo aí um pullback, tá fazendo aí um retorno, por enquanto, saudável, se a gente vê, né? E esse candle aqui semanal deixa bem claro. Então, a gente, nos próximos dias, a gente tem que prestar atenção, tá? Não exclusivamente amanhã. Vamos organizar aqui, ó, deixar nos 50%, ó. Mas a partir da manhã, como esse preço ele vai começar a se comportar nessas regiões aqui, ó, 50 da Fibo, certo? Já perdeu 38. Tá vindo retestar aqui a 50 e pode vir retestar o 61 e a gente tem que prestar atenção que aqui se ela vai deixar algum tipo de pavio aqui para baixo. Tá saudável, tá caracterizando aí um pullback para continuada de alta, a retomada de alta e talvez vir testar aqui os topos lá de 215, que são essas regiões aqui do dia 31/5/2021, tá? Lá de trás. Então, prestamos atenção aqui nesse semanal, certo? Se ele vai chegar nessa região, precisamos ver pavio aí nas próximas semanas, tá? Vamos cair aqui pelo diário. Diário também a gente consegue dar mais uma ampliada para ver o que está acontecendo. Aqui vai ficar mais claro nessa semana, né? Como que vai ficar aqui os pavios, se vai acontecer candles aqui vai ter os próximos 5 candles, que são os candles dessa semana que a gente vai adentrar. A gente vai ver pavio aqui para baixo, rejeições, tá? Defesa dos compradores nessas regiões, que é uma região de pullback, tá? Para possível que retomada, como falei lá no gráfico semanal, para vir buscar aqui para cima. Beleza? No diário então é isso. Então deixa marcado aí o topo. Se quiser marcar, deixa marcada essa região de FIBA aí, principalmente perto dos 180 mil, tá? Essa marcação aqui eu tinha feito uma marcação que era o rompimento mais ou menos aqui dessa acumulaçãozinha que a gente teve, né? Antes ele tentar romper, ele acumulou, tentou romper, mas porém não está com muita força. Então esse aqui, como já foi rompido, a gente pode descaracterizar, vamos tirar essa marcação aqui para não confundir e principalmente vamos ficar esperto nessa região de FIBA aqui, principalmente no diário. 60 minutos, tá? Então a gente já vê ele chegando perto dessas regiões, a gente vê aqui o mercadinho que ele vem, tenta, não consegue, pullback, já, né? Pullback, ele vem para vir testar essas regiões aqui. Deu uma acumulada, ele pode vir dar mais uma pegada aqui, ó, tentar acumular de novo, tentar se recuperar e retestar aqui como pullback 50% desse movimento de queda. Vamos fazer aqui, tirar uma fibra, só para a gente ter uma noção, né? Ó, da mínima até aqui, ó, esse topo, ó, certo? Vou trocar só a cor para você não se confundir. Tá mais grosso. Esse é um movimento um pouco mais micro, tá? Tirando o semanal. Então a gente vê que o preço ele vem, né? Sobe, corrige, desce, sobe, corrige. Fez um fundo menor, maior, né? Fundo maior do que aqui, ó. Pode subir. Deixa eu destravar aqui.
Vou fazer de novo aqui. O imã ele atrapalhou. Ó, ele faz esses movimentos, tá vendo? Ó? Então ele pode caracterizar, fazer esse movimento, ainda corrigir de 50% e depois ele o quê? Voltar aqui, confirmando aquilo que a gente fez lá no diário. Então são coisas que a gente tem que prestar amanhã. Tá? Se o preço ele já vai vir aqui, ó, depois essa paviuzada, a gente vê que ele tentou subir aqui, não conseguiu essa paviuzada aqui de baixo, ele pode dar mais auspichada até aqui embaixo, perto dos 50, para depois fazer esse movimento que eu falei para vocês aqui, né? Que seria essa perna aqui. Opa, vou pegar a ferramenta correta, ó, essa perna aqui, ó. Testar os 50% aqui desse movimento aqui, ó, dos 60 minutos para vir aqui embaixo. Ou pode vir direto, certo? Vamos ver quantos pontos tem daqui para baixo. Daqui para ele fazer um pullback até em cima ali, ó. A gente tem 2.750 pontos, estamos amplitude para fazer essa correção. E se eu for vir buscar direto o ponto, o 61 ou 50% aqui, tem aqui a probabilidade também, ó, 2.000 pontos, para vir dar uma beliscada aqui nessa região de Fibonacci, do macro, do diário e do semanal, antes de vir buscar aqui embaixo. Tá? Então a gente tem que prestar atenção nessas duas situações aqui. Vou até deixar marcada essa região de fio para vocês aqui. E para amanhã a gente ficar esperto. Quando a gente cai aqui para os 5 minutos, consegue dar uma olhada melhor, né? Dar uma olhada melhor, vendo que chegou muito próximo lá dos 50% semanal. Só que a gente já consegue identificar, pelo menos aqui nessas regiõezinhas aqui embaixo, ó, uma certa defesa já nos 5 minutos dos compradores. Tá caracterizando. Ainda mais que ele pode vir fazer aquele momento. Ele vem lá, lembra que eu falei para vocês? Retesta, segurou aqui, vem retestar aqui e depois entregar novamente. Certo? Aqui é até um ponto de polaridade que a gente tinha marcado. Deixa eu trazer aqui para o 60 ou para o 30. Era aqui um ponto de polaridade. Ele acabou perdendo aquele dia. Eu até falei sobre isso aí no último amplia. Mas vamos tirar ele para a gente não confundir. Então aqui pelo 30 minutos ficou mais fácil, tá? Então, amanhã a gente tem dois pontos importantes que a gente tem que prestar atenção. Aqui onde eu marquei para vocês, certo? Essa regiãozinha aqui. Preto, deixar em laranja aqui, ó. Então, a gente tem que prestar atenção a essa região aqui, que vai ser a mínima, tá? Amanhã vai ser mínima de sexta-feira, certo? E também a gente tem que prestar atenção, ó, aqui em cima também que a gente viu uma defesa dessas regiõezinhas de topo aqui dos 5 minutos. Por que eu tenho que prestar atenção aqui? Primeiramente, ver se o preço ele vai abrir com gap, tá? Se ele vai abrir com gap. Vou deixar aqui de vermelho aqui em cima. Se o preço ele pode abrir com gap para baixo ou para cima. Caso ele abra com o preço com o gap em cima dessas regiões aqui de um suporte dos 5 minutos, ele já vem testar direto aqui os 5%. Os 50% desse movimento, tá? 38, desculpa, e depois os 50%. Ainda a gente tem mais aqui um ponto de topos anteriores, ó. Então amanhã, se ele abrir em cima do gap, provavelmente ele vem testar 50% aqui para cima. Certo? Se ele abrir com gap acima. Se ele abrir no preço, tá? Sem gap, ele pode vir trabalhar, prestar atenção nesse rompimento aqui em cima. E se for aqui embaixo, abriu com um gap de baixa, provavelmente ele vem testar esse 50% da Fibo, tá? Ou até lá embaixo, lá, seria o 61 do preço macro ou do semanal, como eu mostrei para vocês. Então, duas coisas. Preste atenção na abertura, aonde o preço vai abrir. Se ele vai abrir para cá, se o preço vai abrir ou para cá, ou o preço ele abre sem gap, então possível movimento. Sem gap ele trabalha, vai testar aqui, depois busca aqui para cima. Se abrir com gap, já pode vir retestar direto, fazer o movimento, vir retestar já direto essas regiões aqui. Se abrir com gap de baixa, ele vem, retesta e aí sim vai lá pegar essa região e perde 50% e pode dar um movimento mais brusco, pegando aí o 61
de fibra. Fechou, pessoal? Então é isso que a gente tem que mapear amanhã para estar operando. Tá? Então, possíveis compra, venda em todas as regiões aí que eu mostrei para vocês, tá? Lembrando, operem com prudência, gerenciamento de risco sempre. Lembrando que a volatilidade e amplitude de mercado tem exigido, tem pedido stops maiores, então não fira teu stop, teu gerenciamento, tá? Não aumente teu stop, não carregue, não crie viés, porque o mercado a gente sabe, ele anda 2.000, 1.500, 2.000 para baixo, mas também ele pode andar de 2.500 para cima. Os demais é isso, pessoal. Deus abençoe, bom trades e fique com Deus.